Olá, o podcast do Projeto de Extensão de Educação Ambiental e Resíduos Sólidos Urbanos da UFABC, a ERSU UFABC, que existe desde 2017. Eu sou o Marco Amaral e estou nesse projeto desde 2019. E esse projeto tem o apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Nosso primeiro convidado tem relação com as duas partes do nosso nome, Educação Ambiental e Resíduos Sólidos. Eu falo de Fábio Feldman. Fábio Feldman é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, advogado formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. Foi secretário estadual do Meio Ambiente e também foi deputado federal, inclusive sendo deputado constituinte, quando foi responsável pelo capítulo de Meio Ambiente da Constituição Brasileira. Eu falei da ligação que ele tem com o nosso nome, né? Pois bem, galera, o Fábio Feldman tem na sua autoria a Lei 9.795 de 99, que institui a Política Nacional, que institui a Educação Ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental. E também começou com ele o projeto que deu origem à Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Fábio é fundador da SOS Mata Atlântica, foi inclusive seu primeiro presidente, participa como membro e fundador de várias ONGs também relacionadas ao meio ambiente, foi consultor do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Fábio, se a gente continuar aqui falando do seu currículo, a gente vai precisar de um programa só para isso, né? Então, bem-vindo, Fábio, ao nosso primeiro podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com vocês, e de ser o primeiro convidado para esse bate-papo. Quer dizer, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque toda vez que você participa de um bate-papo, você aprende, você ouve novas abordagens. Então, agradeço muito vocês essa oportunidade da gente conversar aqui. Obrigado, Fábio, por ter aceito esse convite. Para a gente também é bastante importante. Primeiro porque, como eu disse, você tem uma relação muito grande com o nosso trabalho do projeto de extensão. Indiretamente, embora a gente não se conhecesse no sentido estricto da palavra, você tem influência no nosso trabalho, né? Por conta do que fez como deputado, como atuante na área do meio ambiente. E aí eu quero começar com você pela primeira pergunta de todas elas, já que o nosso nome começa com educação ambiental, como surgiu a ideia da lei para incluir a educação ambiental no ensino brasileiro? Bom, primeiro eu queria dizer que a Constituição, no artigo 225, ela torna obrigatória a educação ambiental. E isso é importante, porque essa, na minha opinião, foi uma conquista da Assembleia Nacional Constituinte e está no texto. E daí a pergunta é, a Constituição foi promulgada em 88, por que demorou tanto tempo? Porque havia uma certa polêmica sobre a educação ambiental. Aliás, existe hoje ainda. Quer dizer, como é que você cuida da educação ambiental no ensino formal? E, dentre as várias controvérsias, havia, vamos criar uma matéria única, obrigatória, no ensino fundamental, não vamos, enfim. Daí, quer dizer, surgiu essa iniciativa de uma política nacional de educação ambiental. Aliás, eu queria até fazer um comentário preliminar. Quer dizer, logo depois da Constituinte, quer dizer, eu com uma série de pessoas, nós iniciamos essa discussão de criar políticas nacionais. Política Nacional de Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos e por aí. Várias iniciativas. Por quê? Porque o Brasil é um país muito heterogêneo, o país é um país continental, com muitos municípios, os estados que todos conhecem. Então, a nossa ideia era que, a nível nacional, você tivesse algumas leis com algumas regras básicas. E daí, na verdade, eu fiz alguns projetos, alguns já estavam tramitando, e daí surgiu, enfim, Política Nacional de Educação Ambiental, que fixasse as diretrizes do que seria educação ambiental. E até hoje eu acho importante, porque se alguém tiver cuidado de ler a lei,
ela trata de educação ambiental na perspectiva multidisciplinar, com visão holística, e também coloca pontos que hoje no Brasil são importantes, a valorização da democracia, da participação pública. Então, surgiu a ideia de uma política nacional que foi aprovada e ainda há muitas iniciativas nos estados. Então, a ideia era essa, vamos fixar algumas diretrizes básicas do que deva ser política, do que deva ser educação ambiental, quais são as diretrizes, quais são os princípios, e daí essa lei. Inclusive porque é um comentário sobre educação ambiental, quer dizer, a Constituição é de 88, ou seja, se o Brasil tivesse levado a sério a educação ambiental no ensino formal, eu acho que os brasileiros hoje teriam uma formação, uma visão de mundo mais consistente com os grandes temas que nós estamos vivendo hoje. E a minha opinião é que se negligenciou um pouco a educação ambiental, ela continua muito periférica, e eu defendo muito a educação ambiental no ensino formal, em todos os níveis, como eu defendo a educação ambiental informal. E a informal, durante muitos anos, na minha opinião, ela foi um pouco equivocada, ela se reduziu a cartaz e cartilha, quando eu acho que vocês que conhecem bem a educação ambiental sabem da importância dela e é o poder de transformação que uma educação ambiental bem praticada pode trazer. Legal, Fábio. A gente tem uma outra pergunta já relacionada com essa daí. Então, que objetivos em 93, quando foi feito esse projeto de lei, você acreditava na educação ambiental e se hoje eles estão próximos desses objetivos, se ele em algum momento ficou próximo do que foi pensado no projeto de lei? Olha, deixa até fazer uma retrospectiva histórica. A Constituinte foi em 87, 88, a promulgação foi em 88, mas a partir daí houve, quer dizer, uma grande explosão do tema ambiental no mundo, de modo que, inclusive, houve a convocação da Conferência do Rio, a Rio 92, também chamada de Eco 92. Então, o que aconteceu? Quer dizer, como esse tema começou a ser muito debatido no Brasil, mas também no mundo, quer dizer, nós resolvemos, digamos assim, amadurecer um pouco esses temas, quer dizer, diante da perspectiva da realização da Rio 92 no Rio, conferência. E daí, quer dizer, na Conferência do Rio, você teve aí vários produtos informais, como participação da sociedade civil, mas você teve produtos formais, que são os tratados internacionais e a Agenda 21. E daí, o que nós fizemos? Nós nos inspiramos muito na Agenda 21 para tratar desses temas que eu me referi. Quer dizer, se alguém tiver a paciência de ler o capítulo 36 da Agenda 21, a Agenda 21 é um documento grande, com altos e baixos, mas o capítulo 36 trata de educação ambiental. O 18 de recursos hídricos. Então, se vocês olharem a legislação brasileira ou várias legislações brasileiras, elas tiveram muita inspiração nesse debate mundial. E por isso que muitos projetos foram apresentados a partir de 92 e nos anos que se seguiram. Por exemplo, o projeto que eu participei também, a Lei de Mata Atlântica, da Mata Atlântica, é de 92. O projeto de resíduos sólidos é de 92. E assim por diante. Quer dizer, essa legislação brasileira, ou esse conjunto de legislação brasileira, ele é muito sintonizado, na minha opinião, com essa perspectiva que surgiu do debate, por exemplo, no campo dos recursos hídricos, o gerenciamento, gestão dos recursos hídricos com participação, quer dizer, enfim. Isso explica um pouco esse espaço de tempo entre a promulgação da Constituição e a propositura dessas iniciativas, porque a nossa ideia era ter, digamos assim, marcos legais no Brasil contemporâneos, atualizados, e, na minha opinião, muitos deles continuam muito atualizados. Nesse campo de educação ambiental, eu, pessoalmente, acho que
o texto da lei é adequado, continua atual. Quer dizer, no caso de resíduos sólidos também, mas no caso de resíduos sólidos, surgiu uma discussão sobre economia circular que não estava presente naquela época, ela surgiu de anos para cá. Então, foi por isso que a maior parte dessas legislações, no que tange a mim, foi proposta a partir de 92, 93. Quer dizer, ou seja, nós esperamos amadurecer um pouco esses temas para fazer proposituras que fossem sintonizadas com o pensamento que existe hoje, quase universal, em relação a essas matérias. Não estou te ouvindo. Acaba também, Fábio, que apareceu junto com a Eco 92, com a 92, a mídia cobriu mais assuntos de meio ambiente, deu mais importância. Então, um assunto como a educação ambiental, resíduos sólidos, também acaba tendo um destaque um pouco maior, passa a aparecer mais. Então, a lei faz mais sentido de ser absorvida pela sociedade, né? Ela está mais exposta e mais disposta a determinados temas, né? Não, com certeza absoluta, porque eu acho que o grande ganho da Conferência de 92 foi, de fato, quer dizer, o peso que esses temas adquiriram na sociedade. Quer dizer, os temas que eram, digamos assim, debatidos no ciclo, digamos assim, da sociedade civil, ou da comunidade científica, acadêmica, ganharam a sociedade. Isso é muito importante. Mesmo, quer dizer, agora, mais recentemente, quer dizer, o grande tema é da mudança do clima. E se você olhar, quer dizer, recentemente o tema que envolve as empresas, que é o ESG, Environmental, Social and Governance. Quer dizer, esses temas abraçados pela mídia, eles passam a ter uma importância muito grande, muito relevante, né? Porque eu que acompanho isso há muitas décadas, há muitos anos, às vezes a gente tinha dificuldade em explicar, em conversar com jornalistas do que a gente está falando, o que é biodiversidade. Só para você ter uma ideia, a expressão biodiversidade surgiu em 88. Quer dizer, quando a gente estava elaborando o texto constitucional, a gente optou pela expressão diversidade genética, porque biodiversidade não existe. Hoje, não existia. Hoje, biodiversidade está no vocabulário de todo mundo, não é isso? É verdade. A gente evoluiu bastante nesse sentido das pesquisas, né? E eu acho que a gente também tem muito ainda o que evoluir. E aí isso leva à minha próxima pergunta, Fabio. Muito se fala em educação ambiental para crianças e para adultos. Não deveria ter uma educação ambiental para adultos? Como ela poderia ser feita, Fábio? Não, quer dizer, enfim, quer dizer, eu acho que a educação ambiental, e é o que está no texto constitucional, é uma educação ambiental que não está destinada a um determinado público, como você falou, nem infantil, nem infanto-juvenil. E você que está aí fazendo esse trabalho muito importante, sensacional, você está, na verdade, cumprindo o texto constitucional, que é, na verdade, colocar a educação ambiental em vários contextos. E eu acho, inclusive, que isso é fundamental, porque, quer dizer, nós precisamos, enfim, de, de cidadãos mais conscientes e mais conhecedores dos nossos temas. Entendeu? Inclusive, por exemplo, o consumidor. Eu defendo muito que o consumidor hoje ele exerce um protagonismo político muito grande na escolha dos bens e serviços. Quer dizer, mas isso depende do que você falou. Depende de um consumidor conhecer os nossos temas. Se o consumidor, cidadão consumidor, não conhece os nossos temas, dificilmente ele vai exercer esse protagonismo. Mais recentemente, se vamos pegar o tema do desmatamento da Amazônia, se alguém está acompanhando essa polêmica, vai ver que os investidores internacionais estão cobrando muito do Brasil, inclusive, quer dizer, posturas mais firmes em relação a combater o desmatamento. Isso depende do quê? Os investidores serem educados também.
Então, acho muito importante que a gente entenda um pouco, tenha uma compreensão aberta e ampla, ainda que consistente, do que é educação ambiental. E é o que você me perguntou. Quer dizer, educação ambiental é ampla, tem que ser holística, tem que ter vários públicos envolvidos. E mesmo quando você fala de adultos, a gente não pode esquecer que nesse campo, às vezes, são os jovens que educam os pais. Não é isso? Quer dizer, os pais que não têm uma cultura adequada, por exemplo, em descarte de lixo, de resíduos, às vezes são educados, entre aspas, pelos filhos, não é isso? Eu perguntei isso também, Fabio, porque em 2019 eu estava na UFBC, a gente tinha algumas doações de copinho d'água que tinham vencido, então a gente não podia consumi-los e tudo mais. Eu estava fazendo descarte na pia do banheiro e aí entrou um rapaz da limpeza. E foi bem interessante, né? Porque eu falei, poxa, tô tudo com isso aqui de água, você vai precisar de água para limpar, então usa essa água aqui, então a gente economiza a água da torneira para você fazer a limpeza. E aí você também me dá uns saquinhos para poder separar o plástico e o papelão das caixas. Daí eu perguntei para ele, você sabe por que você separa isso? Por que isso é separado? Ele foi categórico, porque mandaram. Então, quer dizer, a gente está falhando em vários pontos nesse sentido, né? O resíduo tem que ser separado, ok, mas as pessoas precisam saber por que estão fazendo aquilo, não só ser robótico. Porque quando ela não sabe, onde ela não vê os cestinhos separados lá, os 5 cestos de lixo, ela vai automaticamente colocar tudo num lugar só, porque acha que não tem necessidade de fazer separação. Você não acha que a gente pode dizer, e além, né? Então, por exemplo, eu também fiz estágio na CETESB na parte de licenciamento ambiental. E todo o programa de licenciamento ambiental tem lá escrito lá assim, educação ambiental. Aí você vai ler aquilo ali, a maioria é um copy e cola geral, todos fazem a mesma coisa, faz um scriptzinho para atender a demanda, e eu espero que eles estejam cumprindo lá na ponta, porque seria bem interessante. Mas todos eles dizem as mesmas coisas. Instruir onde colocar o resíduo correto, não deixar resíduos separados, espalhados na obra e coisas do gênero. Mas você acha que a gente tem como fazer alguma coisa, além desse protocolar, para que seja mais fácil de entendimento? Porque hoje, para mim, isso está sendo meio que obrigação, né? O cara na obra está fazendo, o cara da limpeza também, mas não sabe o que estão fazendo. Não, eu concordo inteiramente com você. Quer dizer, nós não podemos pensar na educação ambiental como uma ação burocrática ou legal. Quer dizer, eu faço porque tem um programa de educação ambiental. Mas, quer dizer, você mesmo deu a resposta. A gente tem que fazer um esforço muito maior no sentido de que as pessoas compreendam por que a educação ambiental é importante. Vamos pensar no tema da moda, que é o desmatamento da Amazônia. Quer dizer, o desmatamento da Amazônia ela traz consequências muito sérias na mudança do clima e no ciclo hidrológico. Então, vou dar um exemplo que é um desafio para nós. A agricultura brasileira pode estar em risco se continuar o desmatamento da Amazônia pela alteração do regime de chuvas. Isso é educação ambiental. Quer dizer, é fácil? Não, é muito difícil. Até porque, muitas vezes, no nosso tema de educação ambiental, quer dizer, uma visão de curto prazo ela é conflitante com uma atuação de médio e longo prazo. Mas o que você falou é verdade. Eu falo aqui na minha casa, não precisa, quer dizer, às vezes, eu tenho uma moça que vem uma vez por semana, convencê-la, quer dizer, eu tenho, como todo mundo tem um recipiente que é de reciclagem, de não reciclagem. Quer dizer, às vezes eu dou uma olhada lá e falo com ela, diz, me passei. Quer dizer, é difícil convencer que por que você não deve jogar o que pode ser reciclado junto com material orgânico. Mas eu tenho uma visão um pouco otimista em relação a isso. Quer dizer, se nós olharmos 30, 20 anos atrás, acho que o patamar de consciência da sociedade é muito maior, inclusive entre os jovens. Quer dizer, a juventude hoje incorporou muito das nossas bandeiras. Vou dar um exemplo. A bicicleta.
a bicicleta, durante muitos anos no Brasil, foi vista como lazer. Eu uso bicicleta no fim de semana. De uns anos para cá, digamos 10 anos para cá, as pessoas passaram a compreender que a bicicleta é uma alternativa de transporte. E você vê que isso está no dia a dia de pessoas e não estava alguns anos atrás. Eu falo porque, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, nós implantamos o rodízio, e a resistência cultural ao rodízio foi a ser alguma coisa dramática. Eu fui, para você ter ideia, no programa do Serginho Grosman, que ainda era no SBT, e entrou o tema do rodízio. Quando eu propus a bicicleta, eu levei uma vaia de 5 minutos, porque é um programa, o público, não sei se vocês lembram, era um público jovem, o público jovem achou propor bicicleta um absurdo. Hoje não. Hoje a gente vê muita gente, e em relação ao automóvel, na verdade, quer dizer, na minha geração, a maioridade era tirar a carta de motorista. Hoje não, hoje muita gente jovem não está nem aí para o automóvel, usa bicicleta, anda a pé. Isso é uma mudança cultural, um impacto ambiental muito profunda, eu acho, essa mudança. Eu sou um dos que não tem habilitação, não pretende ter, e eu tenho 41. Não faz parte da minha Parabéns. ideia me locomover com o meu veículo, sabe? Nunca tive essa vontade. E você anda a pé ou tem bicicleta? Eu ando a pé e de transporte público, na maioria das vezes. Ah, tá. Então, é bem tranquilo para mim. Não tenho muito problema. Eu moro aqui na Penha, estou a 1 quilômetro e pouco de uma estação de trem. Geralmente eu vou caminhando até lá. Não Mas vejo você problema vê que com relação a hoje isso. a escolha de local de moradia, de residência, está muito vinculada ao acesso ao transporte público. Quer dizer, eu escolho, se possível, eu escolho morar perto de acesso ao transporte público, como você falou, trem, metrô, enfim. E isso virou importante, né? Inclusive, muitos prédios hoje já não tem mais tantas garagens como tinha. Tinha uma época que você tinha apartamento com 5 vagas de garagem. Hoje isso se tornou totalmente desnecessário, porque as pessoas não precisam mais de tanta vaga porque abriram mão do automóvel. E quando a gente abre mão do automóvel também, a gente abre mão de várias outras coisas que vêm junto com o automóvel que ninguém para pensar. E pensam só no seguro, na manutenção e tudo mais. Não, mas você vai comprar um carro para ele ficar mais tempo parado do que você? É isso aí. Então, você tem que se locomover. Você está comprando um carro para se locomover, mas é o que menos você faz com ele. Exceto esse pessoal que a gente já está trabalhando com aplicativo, a maioria das pessoas deixa o carro parado em algum lugar. Vai de um lugar para o outro, o carro fica parado lá esperando ela enquanto ela se locomove. Então, quem está se locomovendo? Você, não o carro. Então, para mim, isso não faz muito sentido. Eu parei de pensar em qualquer possibilidade de veículo quando comecei a pensar esse tipo de contradição do modelo, né, automobilístico. Embora o carro tenha feito toda a revolução industrial do século XX, né, tem até um livro que diz isso, A Máquina que Mudou o Mundo, mas também, graças a ele, vieram outras coisas, né, Fábio? Tipo, o aquecimento global, em grande parte, se deve aos veículos automotores, né? E aí a gente está falando de mudanças climáticas. E para entrar um pouco nessa seara, eu queria te perguntar, o padrão de consumo global, em especial dos países desenvolvidos, como a gente pode colaborar para obter uma sustentabilidade planetária, que inclusive é uma parte do título do seu livro, né, Fábio? Olha, eu acho que é o que a gente está falando um pouco, que diz respeito à mudança cultural, não é isso? Você falou do automóvel. A minha geração, quer dizer, o automóvel é óbvio, visto como meio de transporte, mas como um sinal de prestígio e status na sociedade, né? E você vê que hoje o automóvel está na berlinda, concorda comigo? Óbvio que se fala agora de automóvel, de carros elétricos, carros sem motorista, mas o fato é que eu acho que houve uma mudança, quer dizer, em relação ao automóvel. Quer dizer, o automóvel tem perdido importância. E como você falou, o setor de transporte é um grande contribuinte de gases de efeito estufa.
Agora, eu acho que você tem, quer dizer, a questão do consumo, só para você saber, quer dizer, eu me dediquei muito à questão do consumo depois de 99, durante alguns anos. E tem uma explicação. Quer dizer, nós fizemos rodízio e o rodízio foi muito pouco popular. Ao contrário, em função do rodízio, houve uma resistência muito grande. E daí, o que eu percebi isso lá naquele período? Quer dizer, a questão é como você dialoga com a sociedade, como você falou, por exemplo, em relação ao automóvel. Porque o rodízio, você dizia para a sociedade o seguinte: olha, poluição mata, diminui a expectativa de vida, e eu estou te propondo usar algumas horas a menos o automóvel durante a semana, que é muito pouco, né? E a resistência foi incrível. E qual é o pano de fundo disso? Quer dizer, que é o consumo. Quer dizer, e essa questão de consumo que você está falando, ela está presente em outras questões. Por exemplo, o consumo de carne, que é uma questão muito grande. Nos países desenvolvidos, há uma tendência a diminuir o consumo de carne. Nos países em desenvolvimento, a tendência é exatamente inversa, até porque a questão se torna complexa, porque como é que você vai dizer para uma população da base da pirâmide social, que nunca teve acesso à proteína, você dizer, olha, agora você não pode mais comer carne, ou mesmo se você comer peixe, você está comprometendo a biodiversidade marinha. Então, essas são questões que a gente tem que enfrentar, não é isso? Quer dizer, enfrentar no sentido de criar alternativas, ter capacidade de debater sistemas, entendeu? Quer dizer, e sem, na minha opinião, uma colocação prepotente autoritária. Quer dizer, você tem que convencer a sociedade, de maneira geral, que essas transformações precisam ser feitas. Se me perguntar, você acha fácil? Eu não acho, não. Acho muito difícil, tanto que eu vou dar um dado. Provavelmente, depois da Covid, nós vamos ter aí um aumento vertiginoso das emissões de gás de efeito estufa. Quer dizer, então, mesmo a questão de resíduos que você falou, quer dizer, não é trivial a gente sabe trabalhar com essa questão dos resíduos, ou mesmo convencer quem precisa ser convencido da importância da economia circular. Não? Quer dizer, os nossos temas eles são difíceis porque eles são muito desafiadores e, portanto, transformadores também, não é isso? E aí o que eu aprendi é o seguinte: quer dizer, a gente que trata com esses temas, a gente tem que cultivar um pouco de paciência. Quer dizer, você não vai mudar a sociedade que a gente vive no espaço de tempo muito curto. Por outro lado, curto eu falo 10, 20 anos. Por outro lado, eu fico muito impressionado como você tem, às vezes, quer dizer, mudanças rápidas, até muitas vezes por inovação tecnológica. O que eu falo de inovação tecnológica? É o iPhone. Quer dizer, é o iPhone que é quase um computador que você usa. Quer dizer, agora você veio aí o Uber e essas plataformas que mudam muito a questão do transporte. Quer dizer, colocaram em xeque os táxis, enfim, o que você mesmo falou. Hoje você não precisa mais ter um automóvel, mas talvez venham outras transformações que você não precisa mais do Uber. Você tem uma plataforma que você não precisa de intermediário para ter acesso. Então, quer dizer, nesse sentido, eu sou otimista. Eu acho que a sociedade está mudando, está em mudança, especialmente depois da Covid, e eu espero que a gente tenha capacidade de ajudar essas mudanças e que elas sejam mudanças para transformar a sociedade numa sociedade mais sustentável. Fábio, tem um dado aqui da ABRELP, Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, de 2019. Ele trata o seguinte: 40% de todo resíduo sólido urbano, ou seja, aquele lixo doméstico, né, vai no Brasil, vai para lixões. E 8% sequer são coletados. Dá para você tentar estimar para a gente o quanto isso prejudica o meio ambiente? Não, primeiro, isso mostra, eu acho que no livro, eu acho que eu tentei colocar isso, acho que hoje o grande conflito é a visão do mundo do século XXI versus século XX e século XIX.
Quer dizer, o Brasil dos lixões é o Brasil do século XIX, concorda comigo? Sim. Quer dizer, e olha que a lei que você mencionou da Política Nacional dos Resíduos Sólidos é de 2010, ela determinava o fim do lixão, daí você prorroga, enfim. Quer dizer, o lixão é um atraso, porque o lixão significa o quê? Significa a contaminação dos lençóis freáticos, dos cursos d'água, significa a proliferação de vetores que comprometem, quer dizer, a vida e potencializam doenças. E olha só a dificuldade que a gente tem de acabar com os lixões no Brasil. Você ter ideia, quando eu fui secretário, 70% do lixo em São Paulo era destinado em lixão. Eu fui num lixão que me impressionou muito, em Presidente Prudente, que é uma cidade rica aqui de São Paulo, em que o lixão recebia material hospitalar e o lixão estava ao lado do ponto de captação de água da cidade. Então, o que eu acho? Primeiro, eu acho que quando o poder público ele é comprometido, ele tem condições de mudar isso. Quer dizer, de, enfim, terminar com o lixão. Agora, o lixão ou o aterro sanitário é uma solução parcial, porque você, na verdade, resolve um pouco o descarte, né? Quando a economia circular é aquele esforço gigantesco de você reintroduzir, na verdade, você reintroduzir na economia o que é resíduo como matéria-prima. É ambicioso, é. Agora, do ponto de vista ambiental, é o que eu estou te dizendo. O lixão é uma loucura, concorda comigo? Quer dizer, eu, durante anos, onde eu ia, me levavam para conhecer o lixão da cidade, porque eu trabalhava com esse tema. Então, meu programa em feriado, Réveillon, é vem aqui conhecer o nosso lixão. E, infelizmente, você veja, quer dizer, passados 11 anos da política nacional, nós estamos ainda vivendo o drama dos lixões e ainda com gente propondo prorrogação de prazo. O que eu acho aí? Tem que haver governos comprometidos conosco, com os nossos temas. Quer dizer, temos que realmente acabar definitivamente por lixão, temos que optar por aterro sanitário e, a médio prazo, pensar, inclusive, em outras alternativas ao aterro sanitário. Mas eu não posso chegar aqui e dizer vamos acabar com o aterro sanitário em um país que ainda tem lixão. Não é isso? Sim. A gente acaba criando uma dificuldade maior, né? Acaba virando uma justificativa. Você quer acabar com o aterro? Então não precisa. Então a gente vai do lixão para a solução que você está propondo. Não passa por nenhuma outra coisa antes, né? Então vamos deixar o lixão aqui até você conseguir entregar o que você está propondo lá na frente. Vira uma válvula de escape, né? Exatamente. Não, e tem questões, né? Por exemplo, um tema que surgiu, que você me perguntou, talvez pergunte, que é o do plástico. O tema do plástico é um tema que surgiu de alguns anos para cá, fundamentalmente por causa dos plásticos nos oceanos, né? E daí eu estou citando isso porque é um tema que ganhou uma dimensão universal mundial recentemente, mas basta cada um de nós. Quer dizer, aqui em São Paulo, você vai ao supermercado, quer dizer, eles diminuíram a distribuição de sacola plástica, não é isso? Mas quando você chega em casa, a quantidade de plástico embalando, na verdade, os alimentos é uma coisa assim, além de sustentável, mas é chocante. Mesmo eu, agora estou indo menos, você vai à feira, tudo vem num plástico. Quer dizer, então, você tem que enfrentar essas questões, tem que criar alternativas. Enfim, e eu estou falando do plástico porque o plástico nos oceanos é um desafio enorme e a solução do problema depende, na verdade, de você ofertar o plástico no consumo no dia a dia, não é isso? Quer dizer, então, os desafios são enormes. A sacolinha não vai parar lá você no Pacífico, naquela mega ilha, sozinha, né? Ela saiu de algum lugar. E, no geral, saiu da nossa compra ali no supermercado ou na feira, que foi andando, teve o seu caminho longo e distante até chegar na sua nova ilha de plástico no Pacífico. Não, é uma loucura. E é meio insano, né? A gente pensando assim que uma sacolinha faz tanta diferença, né? Tem até um
uns canais que eu acompanho, por exemplo, de drinks, que o barman faz brincadeira com relação a isso. Ó, estou usando um canudo de papel para não arrumar treta com as tartarugas. É um pouco o que a gente está tentando fazer, né, no dia a dia também. Então, menos sacolinha, porque a gente não quer que a tartaruga tenha um problema, que os peixes tenham um problema, mas que a biodiversidade marinha como um todo tenha problema, né? Porque esse plástico não chega lá estéril, né? Não tem contato nenhum, está totalmente livre de outros micro-organismos. Você também está alterando, de certa forma, aquela biota do oceano Não, onde ele está indo. inclusive, você tem uma discussão, inclusive, de nanoplásticos e até questões, por exemplo, na lavagem de roupa, a depender do tipo de material, você está liberando nanoplásticos. Toda vez que você lava uma roupa, você está liberando nanoplásticos nos corpos d'água, quer dizer. Mas, enfim, eu acho que pelo menos esses temas estão sendo debatidos e há, como você falou, uma busca de consciência. Né? Agora, temos que criar alternativas para a sociedade, não é isso? Quer dizer, eu falo eu mesmo, quer dizer, eu fico chocado com... Você tem uma embalagem do supermercado, daí vem uma embalagem de plástico sobre outra embalagem de plástico, às vezes individualmente cada um dos produtos tem uma, quer dizer, enfim, e aí o setor empresarial tem uma enorme responsabilidade também, né, de oferecer alternativas mais sustentáveis. É isso. E tem que se investir em pesquisa também, né, Fábio? Porque Lógico. fala, plástico biodegradável. Eu comprei uma cápsula de café uma vez, estava isso. Eu falei, poxa, que legal, né? Estou sendo sustentável. Aí vai ler o negócio. O rótulo dizia o seguinte: ele é compostável se você atingir uma temperatura de 70 graus Celsius ou mais. Eu falei, gente, numa composteira residencial isso não acontece. Numa composteira de larga escala, às vezes acontece a depender da época do ano. Quer dizer, não é para ser compostado. Aquilo daí, caso isso não aconteça, descartar no lixo comum, ou seja, aquilo lá vai para o lixo comum. Né? Uma pessoa consciente, quando lê aquilo, fala assim: só tem um destino no Brasil, lixo comum. Porque qualquer outra coisa ele vai estar no lugar errado. Não, e o que você está falando é greenwashing, né? Quer dizer, publicidade enganosa. Né? Sim, exatamente. Fábio, eu estava lendo esses dias por conta de um trabalho aqui do mestrado e estava falando sobre a Alemanha. A Alemanha, no estudo que eu li, ela recicla, reutiliza ou dá algum tratamento, faz compostagem, principalmente, 65% do resíduo dela. E cerca de uns 10%, que é mais ou menos o equivalente ao do Brasil também, eles usam para gerar energia elétrica. Então, que é o rejeito, né? Aquilo que não tem reciclagem possível por causa do tamanho do material ou alguma coisa do gênero, ou porque não tem tecnologia viável. Você acha que seria uma alternativa para o Brasil tentar fazer a mesma coisa, gerar energia a partir de resíduo, do rejeito especificamente? Olha, eu acho que a gestão de resíduos ela nunca tem uma solução única, eu acho que ela tem múltiplas soluções. Quer dizer, eu não acredito é só reciclagem, não, porque a reciclagem tem desafios. No caso, por exemplo, da reciclagem, uma das dificuldades da incineração é como você faz com os catadores, as cooperativas, ainda que eu acho que a tendência com o tempo é você ter transições em relação a isso. A incineração está sendo colocada muito como alternativa. Em alguns casos, eu acho que ela é uma boa alternativa. Quer dizer, por isso que eu digo, tem que analisar o contexto. Por exemplo, o aterro, você tem quais são as dificuldades do aterro? Primeiro, você tem que ter área disponível. Segundo, o aterro tem que estar próximo de onde você gera o resíduo. Nem sempre isso é possível. Concorda comigo? Sim. Segundo, quando ele é longe, o custo de deslocamento é muito grande e, normalmente, esse deslocamento, quer dizer, esse transporte do resíduo emite gás de efeito estufa no transporte. Então, o que eu acho é que a gente tem que sempre pensar em um conjunto de alternativas e também, como eu disse, em transição. Quer dizer, uma das dificuldades, alguns anos atrás, me convidaram para ir no Ceará, numa proposta que era com uma prefeitura, a Prefeitura de Sobral, de você destinar, na verdade, todos os resíduos
domésticos, para gerar energia, inclusive, para uma fábrica de cimento. A dificuldade aí, inclusive, é que você tem que garantir a oferta de resíduo, ou seja, você não estimula a redução de resíduo, porque você tem que manter, quer dizer, a oferta de resíduo para produzir energia. Então, eu acho que a gente tem que ser flexível. A única preocupação que é superável, inclusive no caso da incineração, é ver qual é a tecnologia que você está usando, inclusive, para não emitir dioxina e furano na atmosfera, porque as tecnologias antigas, elas, quer dizer, no processo de incineração, hoje você tem outras alternativas, você contribuía com substâncias cancerígenas. Agora, isso que eu digo, eu não sou radicalmente contra a incineração, mas eu acho que para analisar um projeto de incineração, você tem que colocá-lo num contexto e ver, na verdade, qual é o conjunto e qual é a política que você tem em relação aos resíduos de determinada região, cidade, enfim. Quer dizer, daí eu acho que você não dá para ser contra, mas não é uma solução mágica. Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa isso assim bem claro para a gente, né? Então, tanto que é estimulado aquela pirâmide inversa. Então, não evitar a geração. Se você não conseguir evitar a geração, reuse o máximo que for possível. Um exemplo que eu gosto de usar de reuso é roupa. Então, você não consegue evitar a geração de roupa porque você precisa dela no dia a dia. Mas você não compra uma roupa num dia e joga fora no outro, né? Ela é utilizada várias vezes. Então, tem outros materiais que também acabam acontecendo a mesma coisa. Claro que a roupa fica mais visual mesmo, literalmente, né, para a gente. E aí eu gosto de tratar um pouco desse tema de incineração, bem no sentido que você falou, Fábio. Não pode ser uma solução única e universal. Então, vamos queimar tudo. Mass burning não funciona muito bem. Primeiro, porque você precisa de tecnologia, e tecnologia para isso aí seria... A mais barata seriam essas que provocam esses gases cancerígenos, de dioxinas e furanos que você falou. Mas isso também leva a uma questão que você até comentou já, Fábio, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que quando você propôs a lei em 92, tinha uma influência da Eco 92. Né? E aí, nos dias de hoje, a gente está caminhando para uma discussão de resíduos em outro patamar. Né? Então, em 92, não havia casa no Brasil que pensava em separar tudo, independente de ter coleta seletiva ou não, de ter os catadores que já existiam. A gente colocava tudo no mesmo saquinho, colocava na porta de casa e tchau, tchau, lixo, não sei para onde você vai. Hoje, o pensamento, para muitas pessoas, já é outro. Então, para onde está indo esse... Coloquei o saco de lixo na porta de casa. Para onde ele está indo? Quem está se beneficiando? Então, para você ter uma ideia, eu moro aqui na Penha, em São Paulo. A gente não tem coleta seletiva na minha rua. Mas a gente faz uma pré-seleção. Então, parte dos resíduos de preparo de alimento, a gente enterra para que a terra consuma ele. Então, já não vai para o lixo comum. O lixo comum vai o resto do prato mesmo, que ficou, um pouco, alguma comida que na geladeira estragou, alguma coisa assim, vai para o lixo comum. Mas papelão, por exemplo, a gente separa, e vários plásticos e vidros a gente separa integralmente para dar para catadores que passam na minha porta. Porque já que a prefeitura e o poder público como um todo não fazem nada, eu posso fazer a minha parte. Você acha que a gente pode fazer mais a nossa parte? Olha, eu acho que a gente pode e deve fazer mais, mas eu acho que a gente também tem que ser estimulado. Quer dizer, que o grande problema da coleta seletiva foi a desmoralização que ela sofreu quando as pessoas descobriam que você fazia a coleta seletiva e a destinação era a mesma, o aterro ou o lixão, não é isso? Agora, isso que eu digo, eu acho que eu tenho pensado muito que a gente tem que criar alternativas concretas para o cidadão. Quer dizer, eu vou no supermercado, eu tenho que ter a alternativa de não usar sacola plástica, de não gerar tanto plástico, eu tenho alguns produtos cujas empresas se comprometem a receberem de volta, por exemplo. Em 92, praticamente não tinha celular.
92. O meu primeiro celular eu aluguei na Eco 92. Ele pesava 1,5 kg e era caríssimo, era aluguel. Hoje, um dos grandes dramas é o que você faz com celular antigo e bateria de celular que tem metal pesado, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem mais e cobrarem mais. Porque o que você faz com o seu celular velho? O que você faz com o teu computador velho? Porque o lixo eletrônico também, ele explodiu. Em 92 nós não tínhamos tanto lixo eletrônico, óbvio, né? Quer dizer, você não tinha celular, o computador doméstico era pessoal, era muito mais restrito, não tinha iPad, não tinha nada disso. Então, o que eu acho é que a gente tem que ir construindo essas alternativas e pressionando, de um lado, o poder público e, de outro, o setor empresarial. Porque o setor empresarial, quer dizer, a lei, por que ela demorou tanto tempo para ser aprovada? Porque o setor empresarial se recusava a aceitar a ideia da responsabilidade pós-consumo. Estou te falando, esse foi o grande obstáculo da lei. Hoje é óbvio, não basta eu colocar na prateleira do supermercado o meu produto, eu tenho que colaborar e atuar pós-consumo, não é isso? Então, tudo que você falou, quer dizer, eu separei papelão, vários tipos de papelões, papel, enfim, eu preciso, na verdade, ter uma certa garantia de que a destinação desse material é adequada e que, inclusive, a reciclagem seja uma reciclagem adequada também. Deixa eu dar um exemplo. Durante muito tempo se falava em papel reciclado. Daí eu fui, há alguns anos, ver o papel reciclado, que se dizia que era papel reciclado, eram, na verdade, papel reciclado de aparas dentro da indústria, dentro da fábrica. Isso não é pós-consumo, concorda comigo? Existe regulação fora do Brasil que define o que é reciclado. O que é papel reciclado? Você tem que ter um percentual do pós-consumo. Então, eu acho que no campo dos resíduos, essa questão do pós-consumo ela é muito importante, entendeu? Quer dizer, coisas que já existem no Brasil têm que se expandir. O pneu velho, eu vou lá, compro o pneu novo, entrego o velho. Esse velho tem que ser absorvido na cadeia produtiva. Celular no Brasil ainda acho que está muito lento isso, entendeu? E questões também importantes, por exemplo, remédio. Quer dizer, quando você joga remédio e descarta inadequadamente, você pode comprometer, por exemplo, a biodiversidade marinha. Alguns anos atrás, surgiu um problema no Tâmisa em relação a peixes, porque o descarte em vaso sanitário de antidepressivos, esse tipo de medicamento, ele, ao ser, na verdade, ou pela urina, ao ser descartado no vaso, ele causava grandes impactos no comportamento da ictiofauna. Então, são questões que a gente tem que enfrentar. São fáceis? Não são. Mas, como você falou, eu acho que se houver uma preocupação sincera, a gente consegue fazer mudanças. Quer dizer, eu falo por mim, quer dizer, o mundo de hoje é muito diferente do mundo de ontem. Ontem, eu digo 20 anos atrás, 30 anos atrás, ainda que a gente esteja sempre enfrentando resistência. Hoje mesmo, quer dizer, eu estou aqui conversando com você, com olho no Congresso, que está para ser aprovada a nova lei de licenciamento ambiental, que volta a 1970. Estou contando, quer dizer, então, você tem contradições na sociedade e a gente tem o papel de pressionar para que os avanços continuem e as alternativas sejam construídas. E acaba sendo até um pouco complexo a gente pensar só no indivíduo, né? Então, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua parte, é bom, é positivo para o micro, né? Mas a gente tem um problema global, né, Fábio, de resíduo, da geração pré-consumo, pós-consumo de cada tipo de resíduo, a embalagem da embalagem, né, que você colocou. A gente vai ao mercado, se você parar para pensar, você está pegando uma embalagem com um produto que ele veio numa embalagem já, que foi separada ali, você vai colocar numa outra embalagem. No geral, tudo isso é plástico, né? E um comentário, às vezes o consumidor quer isso. Esse é por isso que entra o que você falou de educação ambiental. Às vezes o consumidor é quem exige essas separado individualmente, quer dizer, aí entra o que você falou de educação ambiental, né?
o consumidor tem que ser educado para fazer as escolhas adequadas. Às vezes é o consumidor que faz demandas que, na minha opinião, são equivocadas. Na verdade, o consumidor valoriza o que nós desvalorizamos porque afeta o meio ambiente, não é isso? E o consumo não é consciente, né, e acaba gerando todas essas razões que a gente está colocando aí como as mudanças climáticas têm muito a ver com um padrão de consumo exagerado, né, que a gente tem em vários pontos do mundo, principalmente na indústria e nos países desenvolvidos, né? Não, você pega um exemplo, quer dizer, toda vez que você compra alimento e não consome o alimento, você, na verdade, ao descartar esse alimento, você normalmente gera um gás chamado metano, que é um potentíssimo gás de efeito estufa. Então, por exemplo, na Inglaterra, o Plano Estratégico de Combate à Mudança do Clima, ele tem um componente que é desestimular, na verdade, o descarte de alimentos, ou seja, compra o que você vai usar, para exatamente evitar, por exemplo, que você desperdice alimento, porque o alimento gera um potentíssimo gás de efeito estufa. Então, quer dizer, isso é um exemplo de cotidiano. E, por exemplo, eu mesmo, eu tomo o maior cuidado, mas às vezes eu vejo que se compra, vou na feira, tem 3 legumes por R$ 10, um é 5. Então, às vezes, você compra os 3 e depois acaba jogando fora. Quer dizer, você tem que estar muito ligado nisso. Compra os 3 e joga 2 fora, né, Fábio? Não, exatamente, porque, quer dizer, o feirante, e às vezes eu acho engraçado, que quando eu levo ele diz, não, mas os 3 são por 10, você está pagando 5. Eu falei, sim, porque eu não preciso dos 3, mas você tem que decidir, né? Eu confesso, eu mesmo fico na dúvida, entendeu? Vou levar, eventualmente, semana que vem eu não compro, mas enfim, não é fácil. Quando o produto tem uma certa resistência, uma durabilidade, até dá para pensar nos 3 por 10 em vez de 1 por 5, mas você vai pegar alface, escarola, no dia tá ótimo, os 3 pés estão lindos. Dali uma semana, se você ainda tiver um pé Exatamente. inteiro, vale a pena. Ou você aumenta o seu consumo de escarola e de alface no dia a dia para poder levar, ou não faz sentido, né? Exatamente. Mas a gente é educado pela promoção, no caso do consumo, né? É uma promoção, vamos correr. É verdade. As gerações... a minha pegou uma parte, a sua com certeza pegou, era viciada provavelmente na propaganda do Mapping, né? Sobre qualquer tipo de promoção. Então, já via a propaganda do Mapping e sabia que tinha que comprar. É exatamente isso, né? Quer dizer, você é induzido, quer dizer, o consumo é complexo, né? Porque o consumo não é só sua necessidade, são seus desejos são estimulados pelo setor empresarial, mas também, quer dizer, pelos valores da sociedade, até dos amigos, quer dizer, enfim, como eu te disse, eu estudei consumo muito tempo, porque, quer dizer, parte da solução passa pelo consumo, mas entender o consumo na sua complexidade é uma tarefa muito difícil, entendeu? Quer dizer, não ser estimulado ou não ter como referência o consumo dos seus grupos de influência, quer dizer, aqui, e não dá para a gente dizer, eu não sou influenciado. É óbvio que você falou de roupa, quer dizer, você vai fazer uma entrevista de trabalho e o teu terno é um terno de 4, 5 anos que pode dar uma impressão equivocada para o teu entrevistador. Quer dizer, a opção não é sua, né? Eu estou dando como exemplo, mas isso serve para muito padrão de consumo, né? Enfim, é difícil, mas temos que enfrentar, né? Sim, e ainda tratando um pouco dessa questão mais global, parando para pensar um pouco, o protocolo de Kyoto era uma espécie de pagamento por serviços ambientais para quem preservava o meio ambiente ou reduzia a poluição atmosférica, principalmente. O Acordo de Paris
um ultimato praticamente para que se reduza, para preservar a vida, né, e reduzir também a temperatura até 2050. A esperança para o meio ambiente em reduzir e reverter mudanças climáticas, Olha, sobretudo o aquecimento global, Fábio? não, nós estamos quer dizer, o Acordo de Paris ele fala que temos que diminuir as emissões para garantir que o aumento da temperatura no planeta não ultrapasse 2 graus Celsius em média ou 1,5 grau. Mas muita gente já acha que isso não é possível. Isso não é possível porque nós já emitimos tanto carbono e continuamos a emitir que, de fato, o mundo já está diante do abismo. Eu, pessoalmente, acho que tem sido muito difícil você reduzir as emissões. Quer dizer, como eu disse para vocês da pandemia, quer dizer, vou dar um exemplo, o transporte aéreo sofreu um grande abalo em função das pessoas não viajarem mais. Mas as emissões de transporte aéreo estão voltando às de antes da pandemia pelo transporte de carga. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos dentro de uma encruzilhada e as perspectivas não têm sido boas. Quer dizer, os países não têm cumprido com seus compromissos, os países continuam, ainda que, quer dizer, tenham nos tratados internacionais, nos compromissos internacionais, se obrigado a reduzir, mas essas reduções ainda não estão sendo colocadas como deveriam. E mais, quer dizer, os compromissos de Paris, que foi 2015, quer dizer, hoje eles são totalmente insuficientes, a gente fala em aumentar as ambições, mas nós não estamos vendo isso na prática. Quer dizer, as emissões continuam muito grandes e, enfim, quer dizer, nós temos que mudar. Agora, tem lados positivos, por exemplo. Eu acho que hoje você tem muita alternativa no campo de energia ao combustível fóssil, que você não tinha 10 anos atrás, que é o eólico, que é o solar, mesmo no Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma participação importante dessas outras alternativas, que se falasse isso há 10 anos atrás, iam dizer isso é coisa de ambientalista. Então, muita coisa está mudando. A pergunta é, nós estamos conseguindo mudar no tempo adequado? Isso certamente não, porque, como você falou, as datas 2030, 2050, que está todo mundo se comprometendo a reduzir as emissões, são hoje e amanhã. 2030 é amanhã. 2050 é depois de amanhã. E, infelizmente, a gente não está vendo na prática essas reduções. Aí, juntando um pouquinho do que a gente falou até agora, já para encaminhar para a conclusão, a gente tem aí a questão do resíduo sólido, que eu até citei o caso da Alemanha, que gera energia a partir dele, e com certeza uma fonte de emissão de carbono muito menor do que o carvão, o petróleo, ou mesmo o gás natural na sua queima. E a gente tem a educação ambiental. A gente consegue, então, de alguma forma, fazer com que o manejo adequado de resíduos e uma educação ambiental, desde a tenridade ao tempo, e ela ser contínua, né, como a gente conversou aqui, você acha que a gente consegue criar um princípio de um modelo que possa ajudar o planeta como um todo, Fábio? Eu acredito que sim, como eu estou te dizendo. Eu acho que eu vejo, quer dizer, algumas mudanças, como eu falei, da bicicleta, do questionamento do automóvel, como bons exemplos. Estou contando, o rodízio é da década de 90. Hoje o rodízio está aceito e o automóvel está na berlinda. Isso era impossível há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Quer dizer, acho que as pessoas hoje estão ligadas ao carbono. Quer dizer, tem muita gente aí que quer compensar as suas emissões de carbono comprando crédito de carbono. Quer dizer, não estou falando de obrigação, estou falando de pessoas que estão ligadas e querem e entendem que isso é importante. Então, eu estou otimista. Quer dizer, estou otimista porque eu acho que, como que está em risco, é como você falou, é a vida no planeta, é a nossa vida, é perspectiva de combate à desigualdade social, eu acho que nós vamos fazer essas mudanças. Quer dizer, ainda que eu quero insistir que o espaço de tempo que nós temos é muito curto.
Fábio, para a gente encerrar esse nosso primeiro bate-papo do podcast, queria que você deixasse uma mensagem para quem vai nos ouvir, para quem acompanha a questão de educação ambiental, dos resíduos sólidos urbanos e para o público em geral, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, quer dizer, colocações tão lúcidas como você colocou, que são colocações que não são para mim nem para você, são para a sociedade. Quer dizer, o que você colocou são as encruzilhadas que a sociedade vai ter que passar. E quero dizer que eu acho que nós estamos com grandes mudanças. Eu acho que falar que o patamar de consciência hoje é o mesmo de 20, 30 anos atrás ou 10 anos atrás não é verdade. Nós mudamos o patamar de consciência. O que nós temos que fazer agora é traduzir essa mudança em ações. Então, parabéns pelo evento, espero ser convidado outras vezes, e para quem está me ouvindo, dizer que eu acho que o grande desafio dessa geração são os temas que você colocou. Quer dizer, se há 30, 40 anos atrás, por exemplo, no Brasil, era combater o regime militar, defender a democracia, ainda que essas questões voltaram com esse governo, acho que o grande desafio hoje é o da sustentabilidade. Quer dizer, hoje, quem está vivo tem compromisso com as futuras gerações e esse compromisso é mudar, quer dizer, a sociedade que a gente vive na direção da sustentabilidade. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. É isso, gente. Esse foi o Fábio Feldman falando na lata aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Você vai ser sempre convidado e bem-vindo aos nossos podcasts. Muito obrigado. Obrigado a você.